Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos queridos, alguns avisos importantes que fazem parte do nosso culto e dos trabalhos da nossa igreja. Preste atenção, veja só. No próximo domingo nós teremos o nosso primeiro almoço do ano da nossa igreja lá na associação. O que você tem que levar? Carne boa para assarmos na grelha, para ela fazer assim, ó, e depois cair no nosso prato, tá bom? Talher, prato e refrigerante. Tá bom? Leve junto com a sua família todos esses itens e nós vamos nos alegrar na presença de Deus. Pode trazer já a sua carne para a escola bíblica e daqui a gente corre para a associação, tá bem? No dia 11, como nós gostamos de comer bastante, nós vamos ter a costelada, só que agora só para o PH, tá certo? A UPH do nosso presbitério vai estar reunida no dia 11 ali na associação. Os irmãos poderão então procurar o presbítero Aguinaldo para que possa se inscrever a respeito desse trabalho, o presbítero Reginaldo também, tá certo? No dia 11, um sábado, nós vamos participar dessa costelada. Irmãos, levem seus filhos, incentivem eles para participarem do nosso acampamento de Páscoa. Isso é uma programação muito importante na presença de Deus, então incentive os adolescentes e os jovens para participarem, tá bem? Nós estamos preparando uma programação para que na presença do Senhor eles possam ser tocados pelo Espírito Santo. São esses os recados da noite, que Deus nos abençoe em todas essas programações. Abra sua Bíblia no Salmo 122. Salmo 122. Nós vamos ler o Salmo que diz assim, irmãos: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos teus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse salmo nos ensina muitas coisas, mas eu quero destacar apenas uma. Os versos 3 a 5 nos mostram que o povo do Senhor, naquela época, estava peregrinando e tinha como alvo Jerusalém. E eles peregrinavam, como diz o salmista, como convém a Israel, para quê? Para que pudessem louvar o Senhor. E por que eles deveriam fazer isso até Jerusalém? Porque diz o verso 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, para onde apontava aquele que viria, o Salvador Jesus. Agora, irmãos, nós não caminhamos mais para Jerusalém, lá no Oriente Médio, nós caminhamos para a Nova Jerusalém, que desce do alto da parte de Deus. Enquanto esse dia não chega, pela fé nós caminhamos como o povo do Senhor. E o hino que nós vamos cantar agora nos faz lembrar dessa verdade. Vamos cantá-los, irmãos, com alegria? Coloque-se em pé, vamos cantar o hino 114. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando
Cristo é meu, a luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Presbítero José Carlos Rosa pode fazer uma oração de louvor ao Senhor? Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Irmãos queridos, enquanto nós estamos peregrinando aqui, o desafio da fé cristã também é vivermos em santidade para a glória do Senhor. E a palavra de Deus vai nos mostrar que o objetivo principal de Jesus ter vindo até a nossa direção foi para nos perdoar os pecados e nos livrar da maldição deste. E um dos textos bíblicos que nos mostram a missão do Senhor é Marcos, capítulo 2, dos versos 1 a 12. Dos versos 1 a 4 desse capítulo, a Bíblia vai nos dizer que um paralítico foi levado até Jesus. A multidão estava ali reunida, e quando Jesus viu esse paralítico, no verso 5 do capítulo 2 de Marcos, o Senhor disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Já nos versos 6 e 7, aqueles que, reunidos naquele momento, eram contrários a Jesus, começaram a arrazoar no coração e perguntar para si: como que esse está dizendo que os pecados desse indivíduo podem ser perdoados, se não, versículo 7, que quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? O que Jesus faz, irmãos? Ele demonstra nesse texto que ele é Deus. Ora, se o único que pode perdoar os pecados é Deus, Jesus mostra então àquelas pessoas e também a nós que ele é Deus entre nós. Acompanhe a leitura dos versos 8 a 12 do capítulo 2 de Marcos. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Irmãos, nós temos motivos também para nos unirmos a estes que glorificaram a Deus naquele dia e louvarmos o Senhor Jesus, porque Ele também nos perdoou os pecados. Estávamos paralíticos espiritualmente, mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor Jesus também nos disse: levantem-se, toma o teu leito e anda, vocês estão perdoados agora. E uma vez que fomos perdoados em Jesus, agora nós devemos viver de maneira digna desse perdão. Mas às vezes a gente tropeça, não é verdade? E quando isso acontece, o que devemos fazer? A palavra de Deus nos mostra que em Jesus nós encontramos graça para recebermos o perdão para o pecado cometido, mas também para vencermos as tentações. E nesse momento de contrição, irmãos, nós somos chamados a parar um pouquinho e a conversar com Jesus agora. Se necessário for, confesse pecados. Se não,
Peça para Ele ajudar você, para que você lute contra as tentações e assim glorifique o nome dEle. Não se esqueçam, Ele pode perdoar pecados. O que é mais fácil para Jesus? Dizer a um paralítico para que ele se levante? Ou dizer a um indivíduo que os pecados dele estão perdoados? Vamos orar agora? Senhor, muito obrigado, porque muito embora a nossa salvação, no que dependesse de nós e dos homens, era impossível, o Senhor a tornou possível por conta da sua obra maravilhosa na cruz. Nós te louvamos, Senhor, por esse perdão maravilhoso que o Senhor nos concedeu no nosso amado, em Cristo Jesus. E agora nós podemos, ó Deus, andar livremente, livre da culpa do pecado, livre, Senhor, do poder do pecado, e um dia andaremos livres da presença do pecado. Enquanto esse dia não chega, ajude-nos a lutar contra as tentações e vencê-las. Mas se ocasionalmente nós viermos tropeçar, ajude-nos a encontrarmos em Ti perdão e graça para vivermos, ó Deus, para a Sua glória. Eu preciso, os meus irmãos também. Lembra-te de nós, Senhor, nesse instante, concedendo-nos a Tua graça para que vivamos para a Sua glória. Em nome de Jesus. Com muita alegria, irmãos, perdoados no Senhor, vamos cantar mais um pouco com toda a equipe. Coloque-se em pé e vamos louvar o Senhor. Salmo 100, versículo 4 diz assim: entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Vamos estar adorando ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Louvamos a Ti nessa noite, Jesus. Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Esse é o nosso Deus que perdoa os nossos pecados. E nós estamos nessa noite aqui para oferecer nosso louvor, nossas vidas, como oferta de amor e gratidão a Ele. Venha o Senhor minha vida oferecer, Ofereça mesmo sua vida diante do Senhor. como oferta de amor e sacrifício. Nos colocamos na Tua presença, Pai. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Venha o Senhor minha vida oferecer, Teu povo está diante de Ti, Jesus. como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois para Te adorar, Pois pra Te adorar foi que nascemos. foi que eu nasci. Cumpra em mim Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. foi para o louvor de Deus que nós nascemos. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, E que a cada dia e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, que nós possamos oferecer nossas vidas como oferta de amor a Ti mesmo, Pai. Porque esse é o nosso Rei da Glória. Aleluia, Jesus. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de Ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo,
porque o Senhor é o nosso Rei da Glória, Pai. Ó Senhor amado, quanto mais te conhecemos, ó Deus, mais vemos a necessidade de te buscar, ó Pai. Ó Deus, quanto mais te buscamos, ó Deus, mais vemos, ó Deus, quão imperfeitos somos, ó Deus, e necessitamos do Senhor, que é o nosso Rei da Glória, Pai. E a tua igreja canta nesta noite, Deus. Ó Pai, ouve a oração, ouve o louvor da tua igreja nessa noite, Jesus, porque o Senhor é o nosso Rei da Glória, Pai. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo, eu amo. Obrigado, Jesus. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Muito bem, vamos ouvir ou meditar na palavra de Deus, que estamos tendo uma sequência no livro de Gálatas, hoje o capítulo 2, então abra aí a sua Bíblia, o seu smartphone, os seus celulares, no livro de Gálatas. Lá no capítulo 2, são 21 versículos. O pastor Caio pregou domingo passado o capítulo 1, e hoje daremos então sequência. Diz
o apostolado aos judeus e aos gentios. Quatorze anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: e sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo e constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Deus fale ao nosso coração pela sua palavra. Amém? Imagine um médico que descobre a cura de uma doença mortal, por exemplo, a Covid. E ele anuncia essa cura ao mundo. E muitas pessoas começam a ser curadas. Mas, passado algum tempo, alguém começa a dizer o seguinte: sim, a cura existe, mas você precisa acrescentar alguma coisa, você precisa acrescentar algo. Logo, outros vão dizendo o seguinte: além do remédio, você precisa seguir certas regras. No final, o tratamento simples se torna tão complicado, tão complexo, e muitas pessoas deixam de receber a cura. Foi exatamente isso que aconteceu na igreja, ou nas igrejas da Galácia, que era uma região. Uns dizem sim, outros não, mas era uma região que hoje fica ali a Turquia. Paulo, como já foi pregado aqui domingo passado, ele afirma que o evangelho não vinha de homens, mas tinha uma origem divina.
O Evangelho ele não podia ser alterado, ele não podia ser modificado. Ele vai dizer o seguinte: se eu mesmo vier aqui pregar outro Evangelho, não acreditem. Se um anjo descer aqui e pregar, amaldiçoe, não acreditem, seja maldito, anátema. Então, o que Paulo está falando aos Gálatas na sequência, que o Evangelho havia sido pregado com clareza. A salvação é presente, é pela graça, é mediante a fé em Cristo Jesus. E se o Evangelho foi pregado com tanta clareza, com tanta objetividade, se o Evangelho é tão puro, por que as pessoas queriam distorcê-lo? E hoje, por que as pessoas não aceitam o Evangelho da graça? É porque nós, seres humanos, devido ao pecado, à idolatria do coração, nós temos dificuldade em receber o presente de Deus, receber a graça. Algumas pessoas lá na região começaram a dizer: isso aqui, essa mensagem que o apóstolo Paulo prega pela fé não é suficiente, é preciso acrescentar mais alguma coisa, a circuncisão, a tradição judaica, a prática da lei, isso não pode ser abolido, não pode ser assim. Paulo entende que isso é extremamente perigoso, que isso é um problema, porque quando acrescentamos algo ao Evangelho, nós destruímos o próprio Evangelho. Se Cristo morreu e pagou, e eu vou querer pagar ou morrer, ele vai morrer, ele morreu em vão. Por isso, Gálatas 2, Paulo mostra que a graça precisa ser preservada. E aí, para as crianças que estão anotando, esse é um título bem curto, bem resumido: a batalha pela graça, ou defendendo a graça, quando a graça corre perigo. O que envolve a batalha, a luta, a defesa da graça? O que a igreja precisa fazer? A primeira coisa, o primeiro ponto que envolve a batalha pela graça envolve proteção contra a religião, ou a religiosidade. A batalha pela graça envolve proteção contra a religião. Ora, Paulo relata uma viagem a Jerusalém. Ele havia ido antes, 14 anos depois ele volta. Ele vai acompanhado de Barnabé e Tito era grego, era um convertido que não era judeu, ele não tinha a prática judaica, era um gentil convertido. E aqui surge uma pergunta: um gentil precisa se tornar judeu para ser salvo? Ele precisa se circuncidar? Traduzindo hoje, seria assim, entendam: uma pessoa precisa se batizar, receber o batismo para ser salvo? Uma pergunta, presbiterianos: o batismo salva alguém? Se o batismo salva, o ladrão da cruz está no inferno, e não no paraíso com Jesus hoje mesmo. O batismo é um sinal, é uma ordenança, é uma sequência. Já falamos sobre isso, mas nesse contexto, era exatamente isso que eles estavam querendo. Paulo se opõe firmemente. Ele diz que nem por um momento ele cede essa pressão, ele vai ceder essa pressão, e aí algo acontece. Os líderes da igreja, o chefe, o conselho, Tiago, Pedro e João, reconhecem que Paulo pregava o verdadeiro evangelho. Ah, que beleza! Estou no caminho, a liderança está de acordo, e Tito então não é obrigado a circuncidar. Isso era uma declaração maravilhosa, queridos, de autoridade, de poder. A salvação não depende da lei, ela é de graça. Só para esclarecermos um pouquinho, quando nós falamos que a salvação é pela fé, de graça, nós temos que ter em mente, Hebreus 11:1, que há duas coisas que nos levam a ter a fé, ou que a fé nos proporciona. Primeiro, convicção e certeza. Não é obra. É uma convicção e uma certeza. Algo que você espera, que é a eternidade, e algo que você não vê, foi o que Cristo fez. Esses dois sentimentos, essas duas verdades, definem a nossa salvação. Eu sou convicto, eu tenho convicção, eu tenho certeza de que eu estou na glória, eu estarei na glória com Cristo, porque Ele já me comprou. E isso muda tudo. Imagine o seguinte, alguém que recebe um presente, e aí
essa pessoa diz o seguinte: olha, esse presente aqui é seu. Ou o pastor recebendo o presente da igreja. Ó, aqui está um presente da igreja para você. É seu, totalmente gratuito. Aí a pessoa diz o seguinte: mas primeiro você precisa pagar uma taxa. Você precisa pagar o imposto. Ora, se há pagamento, não é de graça, não é presente. Da mesma forma, se há mérito humano na salvação, não é graça. O Evangelho é graça, é presente. A própria Bíblia afirma o seguinte, em Efésios 2, 8 e 9, que você ainda não decorou na sua vida, na sua geladeira, na sua testa, no seu quarto, na capa do seu caderno. Enfim, grave isso no seu coração, pelo menos na sua mente. Pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém fique orgulhoso. E a própria Bíblia ainda, também em Romanos capítulo 9, versículo 16, o mesmo apóstolo vai dizer: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. O meu querer, o meu correr, o meu efetuar, o próprio Deus realiza isso. O Evangelho precisa ser defendido. A batalha do Evangelho envolve combater a religiosidade. Hoje no nosso país, muitos procuram a religião. Não é somente os romanos que procuram as penitências, as boas obras. Muitos cristãos não descansam na fé, na graça, porque têm medo de ir para o inferno, porque ainda não se sente salvo. Salvação é pela fé. Esse é o Evangelho que o apóstolo recebeu de Cristo. É a boa notícia. Ah, mas a pessoa é pecadora, a pessoa não é perfeita. Ok, mas Jesus pagou o pecado. Isso é um problema de Jesus, Ele quis pagar. Ele escolheu. Ah, mas ela vive assim o assado. Isso é um problema de Deus, é filho de Deus. Deus é quem vai corrigir. Deus é quem vai instruir. Deus é quem vai preservar. Então, a batalha pela graça envolve o combate à religiosidade. Mas também, em segundo lugar, a batalha pela graça envolve a defesa do Evangelho dentro da própria igreja e até entre os líderes. Veja, no versículo 11 em diante, Paulo relata, então, que Pedro, Cefas, o Pedra, ele veio de Jerusalém. É como aquele líder que vai numa igreja, numa região, né? Paulo vai até Antioquia, Pedro vai até Antioquia, e ele, antes de chegar alguém da parte de Tiago, um pessoal lá, ele vivia com os gentios convertidos, ele comia com eles, ele se relacionava muito bem, né? Jogava lá o seu futebol, o seu videogame, assistia a televisão, pescavam juntos, tudo isso que nós fazemos hoje. E, de repente, quando chega esse pessoal, ele se afasta. O problema por quê? Medo da opinião dos religiosos. Paulo confronta o próprio apóstolo Pedro. Olha a ousadia de Paulo, o chefe. Pedro estava em Antioquia, convivendo normalmente, e, de repente, comendo junto, tendo comunhão, adorando junto. Mas quando eles chegaram alguns judeus, Pedro muda o comportamento. Ele se afasta. E o problema é que essa atitude de Pedro revelava, transmitia uma mensagem perigosa. Parecia que os gentios eram crentes de segunda classe. Como diria, eu não sei quem, o personagem do Chaves, réis mortais. Como esses mortais. Paulo, então, percebe que isso comprometia o Evangelho. Mudava o Evangelho. E Paulo, então, confronta Pedro publicamente. Diz ele, confrontei perante todos, versículo 14. Todos. Como é que você, sendo judeu, vive como gentil, quer colocar uma carga? Sabe aquele cristão que é hipócrita? Ele vem, ele prega para a vida dos outros, mas lá no recôndito, no escondido, ele vive outra realidade.
Ele fala que as pessoas têm que orar constantemente, mas ele não tem uma vida de oração. Ele fala que a pessoa tem que ler a Bíblia, mas sequer ele conhece a palavra, ele tem intimidade com a palavra. Ele fala que a pessoa tem que buscar a santidade, mas sequer ele se preocupa com os atos de caráter no dia a dia. O confronto. Pedro conhecia a verdade, mas a sua atitude estava contradizendo o Evangelho. Isso nos ensina algo muito importante. Até líderes espirituais podem falhar. Mas quando a verdade do Evangelho está em jogo, ela precisa ser defendida. A Bíblia mostra a responsabilidade da igreja. Preservar e defender o Evangelho. Combater falsos ensinos. Primeiro é Judas 3, né? Só tem um capítulo, Judas 1:3. Ele fala: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar, a batalha da graça, a batalha da fé. E 1 de Pedro, capítulo 3, 15, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Paulo diz: nós temos que estar preparados para defender, para razoar, para argumentar a razão da nossa esperança. É fé, esperar algo que eu não vejo. Você tem que estar preparado. Tem pessoas, muitos cristãos, falam assim: eu tenho medo de, de contrariar a pessoa. Ora, a fé, ela veio contrariar o mundo. Jesus disse que aqueles que o seguissem, dividiria com pai, com mãe, com irmãos, com amizades. É tomar a cruz. O cristão, ele vive no mundo, mas ele não é do mundo, e ele confronta os valores do mundo. É contra a cultura. Precisamos, então, como Paulo já havia alertado no capítulo 1, que foi dito aqui, no Gálatas 1:8, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho diferente do que vos temos pregado, seja anátema. O evangelho precisa ser defendido, a graça precisa ser defendida até dentro da igreja, não só no mundo. Porque muitos cristãos têm modificado, acrescentado algo ao evangelho. Em terceiro lugar, a batalha pela graça envolve o ensino de que a salvação é somente pela fé. Veja, no versículo 15, o apóstolo Paulo começa, ou ele vai dizer: nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo, versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E o versículo 17, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso que Cristo tem ministro do pecado? Certo que não, certo que não. A verdade é que o apóstolo Paulo chega aqui ao coração desse capítulo, do capítulo 2. Sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Justificação é a declaração de justo diante de Deus, de inocente diante de Deus. Você é pecador, fez isso, mas Jesus já pagou. Eu sou justificado pela morte de Cristo. Paulo deixa claro, ninguém pode alcançar isso por esforço moral, religião, boas obras, obediência à lei, porque todos são pecadores, todos são condenados, todos são culpados. Então, Deus fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Ele enviou Jesus Cristo, Ele mesmo veio aqui e pagou o preço. Cristo fez por nós aquilo que nunca conseguiríamos fazer. Cristo viveu a vida perfeita que nós não vivemos. Cristo morreu a morte que nós merecíamos morrer. E é pela fé nele que Deus nos declara justo. Esse é o evangelho que Paulo havia pregado aos Gálatas, que eles estavam deixando, modificando.
Muitos hoje estão modificando o evangelho por interesses egoístas, por medo, por falta de conhecimento. O povo peca por falta de conhecimento. Nós podemos concluir essa mensagem ou ainda lembrando, esqueci uma ilustração aqui. Imagina alguém com uma dívida gigantesca no banco. Isso não é muito difícil hoje em dia, né? Banco Master aí que o diga. Uma dívida impossível de pagar, em que a pessoa vendesse tudo, trabalhasse por muitos anos, não conseguiria pagar. E, de repente, alguém chega e diz o seguinte: olha, eu paguei tudo para você. Você não contribuiu com nada, mas sua dívida foi totalmente cancelada. E isso é de graça, você não precisa devolver nada. Que bom, né? Salvação não é Deus ajudando você a pagar a dívida. É Cristo pagando toda a dívida. Você não ajuda Cristo a pagar a dívida do pecado. Por isso que Paulo faz uma das declarações mais profundas da Bíblia, aqui nesse texto. Ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida cristã não é apenas seguir regras, é viver uma nova vida em união com Cristo. Queridos, isso faz muita diferença. Tinha eu 20 anos de idade, religioso, filho do queridão, diácono. Se tivesse qualquer evento na igreja, estava lá, ensinando a ser honesto, ser pessoas do bem, corrigindo. E um dia alguém perguntou para mim assim: se você morrer hoje, você vai para o céu? 20 anos. 1988, não, 19 anos, 87. Você morreu hoje, você vai para o céu? Eu acho que eu vou. Aí alguém diz assim: você acha que você vai? E aí ele me deu um material, uma pergunta, falou: olha, você precisa ir conhecer a graça. E eu achei ruim. Não, mas você não é de graça, não é bem assim. Você tem que ser religioso, você tem que fazer isso, aquilo, a igreja. Passado alguns anos, um ano depois, eu conheci um material chamado Evangelismo Explosivo. E lá no recôndito do meu quarto, com as matas juntas, até sujas de colocar o pé, quando você deitava na cama, pensando na vida, você colocava o pé assim. O pé não lavava muito bem, né? Terra vermelha. E olhando aquele material do Evangelismo Explosivo, tinha uma ilustração de como eu era salvo. Ele colocava uma cadeira, o meu eu, você precisava tirar o seu eu e colocar Cristo no lugar. E diz assim: Cristo substituiu você, você é salvo pela graça, se você morreu, você vai para o céu. Gente, eu chorei copiosamente. No outro dia, eu fui no trabalho e falei para o meu chefe, Toninho: se você morreu hoje, você vai para o céu. E até hoje eu tenho perguntado às pessoas, os crentes, Deus me chamou para evangelizar crente. Se você morreu hoje, você vai para o céu. As pessoas colocam muita dificuldade. Cristo já enfrentou todas, queridos. Esse é o evangelho que Paulo pregou aos Gálatas. Não substitua, não barateie essa graça por outro lado. Claro que não. Dietrich Bonhoeffer, ele fala do discipulado que os barateadores da graça, porque é de graça eu vou viver de qualquer forma, na libertinagem. Não, Paulo vai dizer isso para frente, vamos estudar. Vivemos Cristo, porque Cristo morreu por nós. Amém? Que Deus nos abençoe a entender que Gálatas nos ensina essa verdade. A graça precisa ser protegida contra a religiosidade. A graça precisa ser defendida mesmo dentro da igreja. E a graça nos ensina que a salvação é somente pela fé em Cristo. O maior perigo da igreja não é abandonar completamente o evangelho. O maior perigo da igreja é acrescentar algo ao evangelho. O verdadeiro evangelho continua sendo o mesmo. Somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo Jesus. E quando nós compreendemos essa verdade, nossa vida muda completamente, porque podemos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por tão maravilhosa notícia. Notícia poderosa que o Teu Espírito coloca em cada coração, coloca no nosso coração, coloca na vida da nossa família, que transforma, que dá sentido à nossa vida, que dá razão ao nosso viver. Uma notícia que nós transmitimos aos nossos filhos, filhos dos filhos, transmitimos às pessoas que estão perdidas, sem rumo, que elas foram alcançadas por essa boa notícia da libertação do pecado, que em Ti, Jesus, são justificadas. Que essa mensagem arda no nosso coração, que nós tenhamos ousadia de perguntar às pessoas onde elas passarão a eternidade, porque o Senhor já preparou esse caminho. O Senhor incumbe a igreja de pregar esse evangelho, a origem do Teu coração, Pai. O Senhor nos envia, como enviou Paulo para pregar esse evangelho. Também o Senhor nos incumbe de defender, de batalhar por esse evangelho, não deixando que as pessoas alterem, por N razões, a sua verdade. Que tenhamos uma semana na Tua presença, com o poder transformador do evangelho, porque tudo o que temos, tudo o que somos, é por Tua graça, por Tua bondade. E se estamos aqui ainda é porque o Senhor tem esse propósito na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Pai, a consolação, a unção, a direção do Espírito Santo, repouse sobre vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre.